Olá! Está no ar o Judiciário em Evidência. No programa de hoje, você vai conhecer a atuação do Grupo de Auxílio para a Redução do Congestionamento de Processos Judiciais da Comarca de Fortaleza e como foram os trabalhos das equipes da Serra da Ibiapaba e de Maracanaú. Você vai saber ainda como funciona o Serviço de Informação ao Cidadão. Fique com a gente! O Judiciário em Evidência começa agora! O Tribunal de Justiça disponibiliza o Serviço de Informação ao Cidadão, SIC. O objetivo é garantir o cumprimento da Lei de Acesso à Informação. O serviço funciona junto à Ouvidoria Geral do Tribunal de Justiça. Toda pessoa pode buscar dados sobre o Judiciário do Ceará. É preciso se identificar, segundo explica José Wilson Lustosa. Ele é coordenador do Grupo de Auxílio ao Atendimento à Lei de Acesso à Informação. Não necessariamente apresentar um documento, ele precisa se identificar, que ele preenche um formulário que a gente identifica, inclusive até para facilitar o retorno da informação solicitada. Ele pode utilizar todos os meios de comunicação, desde cartas, pode vir diretamente à ouvidoria para processar a informação solicitada, pode passar pelos e-mails da ouvidoria, enfim, todo meio de comunicação que ele encontrar que facilite o acesso dele, ele está permitido. As solicitações são analisadas e, quando possível, respondidas de imediato. Se for necessária pesquisa maior, a resposta poderá ser dada em até 20 dias, conforme a lei. Nos casos justificados, esse prazo pode ser prorrogado por até 10 dias. Caso a informação seja sigilosa, os dados não serão repassados, mas o solicitante é avisado sobre a impossibilidade. Assuntos pessoais ligados à intimidade, honra e imagem das pessoas estão entre os exemplos de sigilo. O SIC não registrou nenhum pedido desse tipo. Ainda de acordo com José Wilson, o tribunal está desenvolvendo ferramenta para facilitar o acesso ao SIC por meio da internet. Atualmente nós estamos desenvolvendo um sistema que vai facilitar a lei de acesso à informação, onde o usuário, o cidadão, vai ter facilmente, através do sítio do tribunal, todo um caminho, um passo a passo para nos solicitar informações e que essas informações sejam processadas de uma forma mais rápida. Segundo o ouvidor-geral do tribunal, desembargador Francisco Auricélio Pontes, o balanço dos 6 primeiros meses de atuação do SIC é positivo. Todo começo tem as suas dificuldades, a implantação do serviço. Eu faço um balanço positivo. Como já falei, do começo sempre tem as suas dificuldades e está sendo implantando novos serviços por aqui. Temos aí, vamos melhorando os nossos sites, o nosso portal, para que seja mais esclarecedor. Muita matéria nossa já tem à disposição no portal, mas outras matérias ainda estão para ser preparadas. De forma que não pode, a qualquer momento, a pessoa entrar e encontrar. Mas, aos poucos, a gente vai implantando todo um sistema para que seja essa lei fielmente cumprida. E, antes desse serviço, nós já tínhamos a ouvidoria. A ouvidoria já vem de alguns anos atrás, que eu estou sob essa responsabilidade há 2 anos, que para mim foi muito gratificante, porque eu sinto que todos nós temos a obrigação de prestar um bom serviço. Qualquer servidor, principalmente o servidor público, não pode se escusar de atender alguém e atender bem. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor no ano de 2012 em todo o Brasil. A legislação determina que os órgãos públicos assegurem a transparência dos trabalhos. Todos nós, cidadãos, temos o dever e o direito de termos conhecimento do que se passa pelo serviço público. Nós somos corresponsáveis pela prestação de serviço. É preciso que cada cidadão seja bem consciente e cobre do serviço público aquilo que ele deve ser feito. Então, é de extrema importância. Eu admiro muito essa legislação que veio já até com certo atraso, mas chegou e vamos agora trabalhar com ela para que tenhamos uma sociedade mais justa, mais esclarecedora, mais transparente. No próximo bloco, você vai conhecer o trabalho dos grupos de auxílio para a redução do congestionamento de processos judiciais, criados pelo Tribunal de Justiça. A Escola Superior da Magistratura do Ceará, SMEC, fica na rua Ramires Maranhão do Vale, número 70, no bairro Água Fria, em Fortaleza. Os telefones de contato são 85-3278-4013, 3278-4157 e 3278-4194.
Tribunal de Justiça do Ceará trabalha para dar maior celeridade ao julgamento de processos. Com esse objetivo, foram criados os grupos de auxílio para a redução de congestionamento de processos judiciais. O Grupo de Auxílio para a Redução do Congestionamento de Processos Judiciais da Comarca de Fortaleza foi criado em fevereiro de 2010. A coordenadora é a juíza Joriza Magalhães Pinheiro, titular da 9ª Vara da Fazenda Pública da capital. A equipe é formada por 20 juízes com dedicação integral. O Grupo de Auxílio da 8ª Zona Judiciária, que abrange a Serra da Ibiapaba, foi criado em 2011. Tianguá, Frecheirinha, Ubajara, Ibiapina, Carnaubal, Ipu, São Benedito, Croatá, Mucambo, Graça, Reriutaba, Varjota e Viçosa do Ceará fazem parte da 8ª Zona Judiciária. O juiz Moisés Brisamar atuou como coordenador do grupo, formado pelos juízes Cleiriane Lima Frota, Tárcio Gurgel Barreto, Daniele Estevan Albuquerque e Alisson do Vale Simeão. Já o Grupo de Auxílio da Comarca de Maracanaú, na região metropolitana, foi criado em 2012. A coordenação ficou a cargo da juíza Janaína Marques de Oliveira e Silva. Também fizeram parte as magistradas Andréa Pimenta Freitas Pinto, Carla Suziane Alves de Moura e Raquel Otoche Silva. A juíza Joriza Magalhães Pinheiro atuou como supervisora dos grupos da Serra da Ibiapaba e de Maracanaú. Eu recebo as juízas Joriza Magalhães Pinheiro, titular da 9ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza e coordenadora do Grupo de Auxílio da capital, e Raquel Otoche Silva, titular da Vara de Família e Sucessões de Maracanaú e integrante do Grupo de Auxílio que atuou naquela comarca. Sejam bem-vindas. Juíza Joriza, quantos processos o Grupo de Auxílio movimentou em Fortaleza? Foram cerca de 230 mil processos. Só de sentença, mais de 11 mil. Despachos, quase 5 mil processos. Expedientes diversos, foram movimentados 216 mil processos, que envolvem mandados, ofícios, cartas precatórias, cartas de guia, atualização nos sistemas de informática, etc. Quantos magistrados fazem parte dessa equipe e como é que eles atuam? São 20 magistrados, com prejuízo de suas funções, que atuam no grupo. Em julho de 2012, 6 desses magistrados tiveram que ir para o interior, porque havia uma carência muito grande de juízes nas comarcas do interior do estado. Isso redundou em uma diminuição da produtividade no segundo semestre de 2012, mas estamos aguardando que, com a realização desse concurso que está acontecendo, esses magistrados possam retornar para os trabalhos. A senhora também supervisionou o trabalho da Serra da Ibiapaba e também de Maracanaú. Qual a importância do trabalho dessas equipes? Esse trabalho também foi uma experiência maravilhosa. O formato foi um pouco diferente, porque os juízes que atuaram tanto em Maracanaú quanto na Serra, eles estavam sem prejuízo das funções, quer dizer, eles estavam também atuando em suas titularidades, mas estavam todos muito motivados, a produtividade foi bastante expressiva e eu acredito que o resultado final foi muito positivo. Juíza Raquel Otoche, quantos processos foram movimentados pelo Grupo Maracanaú? Bom, no total, nós tivemos 15.500 processos, né, com realizações de 760, em torno de 760 audiências e expedientes, confecções de mandados, editais e atuação das juízas em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Como é que foi a atuação lá em Maracanaú? Bom, nós éramos em total de 4 juízes e 4 servidoras. Como a doutora Joriza falou, nós trabalhávamos durante o mutirão, nós trabalhávamos também nas nossas titularidades. Então, era um complemento. Algumas varas necessitavam mais de audiências, outras de confecções de sentenças, outras de expedientes. Então, nós vimos o que é que cada unidade necessitava e aí nós demos, né, assim, uma movimentação maior na carência de cada vara. Nós faremos agora um rápido intervalo e daqui a pouco continuaremos falando sobre os grupos de auxílio. Voltamos já. A Biblioteca do Tribunal de Justiça do Ceará fica no Cambebe, em Fortaleza. Funciona das 8 da manhã às 6 da noite. A nova estrutura foi inaugurada em julho de 2012. O telefone de contato é 85-3207-7754.
Estamos de volta com o Judiciário em Evidência. As nossas convidadas são as juízas Jorisa Magalhães Pinheiro, titular da 9ª Vara da Fazenda Pública de Fortaleza e coordenadora do Grupo de Auxílio da Capital, e Raquel Otoshi Silva, titular da Vara de Família e Sucessões de Maracanaú e integrante do Grupo de Auxílio que atuou na comarca. Juíza Jorisa, em quais varas de Fortaleza os juízes prestaram auxílio? Foi um auxílio bastante amplo. Nós atuamos nas 30 varas cíveis, nas 9 varas da Fazenda Pública, em algumas varas de execução fiscal, juizados especiais, aqueles que tinham processos físicos antigos, juizado da mulher e também nas varas criminais, incluindo tráfico, trânsito e júri. Quantos mutirões o Grupo de Auxílio da Capital organizou? Em 2011, nós fizemos 3 mutirões, planejamos e executamos. O primeiro mutirão financeiro, depois fizemos um mutirão de perícias de interdição, foram quase 400 perícias gratuitas. No segundo semestre de 2011, um mutirão muito interessante de investigação de paternidade, porque incluiu não apenas as audiências de conciliação, mas também exames de DNA, numa parceria com o LACEN, e o próprio registro, a averbação, com a parceria com os cartórios. Em 2012, fizemos um mutirão de ações acidentárias, que também foi um mutirão que envolveu despachos, sentenças, mas especialmente perícias para partes beneficiadas da justiça gratuita. Esse mutirão só foi possível por um ajuste de colaboração entre a coordenação do Grupo de Auxílio e a Defensoria Pública da União, que cedeu 3 médicos para fazer essas perícias sem qualquer ônus, ou para o tribunal ou para as partes. E fizemos também um mutirão DPVAT, um mutirão grandioso, foram mais de 2.000 processos trabalhados, que resultou em mais de 4 milhões em acordos. E, por último, o mutirão do júri, é um mutirão inédito, porque já não envolve conciliação, já que a matéria trata de ações, de crimes contra a vida, que não permite esse tipo de conciliação. Então, fizemos de audiência de instrução, oitiva de testemunhas, interrogatório de acusados, fizemos as sessões em plenário, foram 70 julgamentos, e também despachos e decisões que movimentaram mais de 2.000 processos só no júri. Em Maracanaú também foram organizados mutirões, José Raquel Otoshi? Nós realizamos, em 2012, nós atuamos em 3 meses. Então, nós fizemos o mutirão do pai presente, que são pessoas que não têm o pai registral, exatamente em parceria com a Defensoria Pública e com o LACEN, onde o material genético era coletado também no fórum, para evitar que as pessoas tivessem que um deslocamento, que poderiam não comparecer. Então, tudo numa audiência só, num momento só, num local só, era realizada a audiência para tentar um reconhecimento. Em caso não ocorrendo, havendo dúvida sobre a paternidade, era coletado o material genético. E em 1 mês, 2 meses, nós já tínhamos o resultado encaminhado para o fórum. Então, nós fizemos em torno de 150 atendimentos. Trabalho que reduziu o tempo de tramitação desses processos? Com certeza, até porque nós estamos, durante o ano de 2012, nós recebemos esses exames, os laudos, e já marcamos audiências para um reconhecimento voluntário com fixação, tentativas de acordo para fixação de alimentos, que a maioria são crianças. Em Fortaleza, esse trabalho trouxe também mais agilidade, juíza Jorisa? Com certeza. Muitas audiências, nos mutirões de conciliação, muitas audiências foram antecipadas de 2 anos, que estavam marcadas para 2 anos na frente, foram antecipadas. A própria produção de prova também antecipou julgamentos. Então, uma coisa muito produtiva. E também o Grupo de Auxílio de Fortaleza, a gente não pode deixar de citar, apoiou, participou de várias iniciativas da Central de Conciliação em primeiro grau. Vários mutirões realizados pelo Núcleo de Conciliação e Mediação em Fortaleza também tiveram apoio dos juízes do Grupo de Descongestionamento. O mutirão da paternidade, por exemplo, contou com a participação do LACEN. São vários os órgãos que estão envolvidos nessas ações? Sim, cada mutirão tem os órgãos específicos. E aí a importância de grupo de auxílio, porque numa coordenação você contacta essas instituições. Por exemplo, nesse do mutirão de investigação de paternidade, foram os cartórios e foi o LACEN. No mutirão do júri, nós tivemos que entrar em contato com o Ministério Público, a Defensoria Pública, até a OAB, porque eles
são essenciais nesse tipo de mutirão de instrução e julgamento. Tem todo um trabalho para o trajeto também dos detentos, né? Também, né? Também o trajeto dos detentos, tudo isso envolve realmente muita gente. E é importante o comparecimento das partes a esses mutirões? Absolutamente necessário, né? As partes é o que é mais importante. Sem que as partes compareçam às audiências de conciliação, não há conciliação, né? Então a parte abre mão de vamos dizer, decidir a sua vida, vai realmente deixar a cargo do juiz. E nos outros mutirões de instrução, o não comparecimento, seja de uma testemunha, seja da própria parte, de uma vítima, de um acusado, isso atrasa o andamento do processo. Então, temos sempre que ter em mente que não é só o juiz que faz justiça. Estamos todas as instituições e a própria sociedade envolvida nisso. O não comparecimento acaba, às vezes, atrapalhando até nos números finais desses mutirões? Com certeza, compromete terrivelmente. Nós precisamos que todos compareçam. Sobre o DPVAT, as pessoas ainda desconhecem que têm direito a esse seguro? As pessoas sabem que têm o direito. O que elas não sabem é que elas podem administrativamente e sem a intermediação de qualquer pessoa obter esse direito, diretamente com as seguradoras. Então, muitas vezes acionam a justiça, eu não vou dizer algumas vezes desnecessariamente, mas a justiça está aberta para também solucionar essas causas o mais rapidamente possível. Juíza Raquel, depois da conciliação, as partes, elas já saem bem satisfeitas? Com certeza. Normalmente a gente tenta fazer em uma audiência só, porque tem um deslocamento das pessoas, a maioria é hipossuficiente financeiramente, então a gente procura em uma audiência resolver, muitas vezes quando é um acordo com dispensa de prazo recursal, porque dali você já leva o seu mandado ao cartório, né? Principalmente assim, varas de família, que ainda tem essa segunda fase da pessoa ter que se deslocar ao cartório para fazer averbações, não é? Algumas retificações. Então, a gente tenta que em uma audiência, naquele momento, a pessoa se realize completamente, de forma satisfativa, né? Aquela prestação jurisdicional. Acaba, de certa forma, restabelecendo a paz entre as partes, ainda mais nesses casos que envolvem a família? Com certeza. O que acontece é que muitas vezes em varas, né, assim, na vara de família, os sentimentos estão ali à flor da pele, existem mágoas, né, sentimentos mal resolvidos. E naquele momento você tem a oportunidade de conversar, que muitas vezes a família não conversa. E naquele momento, na presença de um juiz, de seus advogados, do Ministério Público, ele expõe, né, sentimentos, mágoas, se resolve naquele momento e aí a pessoa pode dar seguimento à sua vida, né, já com aquela questão familiar resolvida. Juíza Joriza, os mutirões eles também solucionaram problemas envolvendo bancos. E quando é restabelecido o crédito, qual a importância disso para a parte que é envolvida e que busca a justiça? É muito importante. O banco recebeu o seu crédito, então está muito satisfeito. E para o devedor também é muito importante, porque ele diz, eu agora estou com o meu nome limpo, e aí ele pode fazer outras transações, né? Isso é muito importante para aquelas pessoas, ter o que eles chamam de nome limpo na praça. Esses mutirões, de certa forma, então, têm entusiasmado muito tanto as agências financeiras, os bancos, como também as pessoas, as partes que procuram? Com certeza. Saem todos muito satisfeitos, né? Sorriso de orelha a orelha. E eu pergunto às juízas, a tendência é a justiça ficar realmente cada vez mais próxima do cidadão? Com certeza. Nós há muito estamos buscando isso. E a realização desses mutirões, né, está produzindo essa aproximação, porque demonstra para a sociedade que o judiciário está fazendo um esforço para melhorar os seus serviços, demonstra para a sociedade que é necessário também essa participação maior, né, das partes, a comparecer, fazer um acordo, discutir, como a doutora Raquel falou, os seus problemas e chegar a uma solução, que só essa gera a pacificação social. Juíza Raquel, lá em Maracanaú, né, esses mutirões, de certa forma, também ajudaram nessa aproximação com a população? Com certeza. Agora, o mutirão que nós fazemos,
ele não é o ideal que se viva em função de multidão, né? De mutirões. O ideal é que a justiça esteja bem estruturada para que a gente não tenha essa necessidade de fazer antecipação de audiências, os juízes trabalharem, né? Além daquela situação normal de trabalho. Né? Porque o mutirão, ele vem, nós fazemos temporariamente. Por quê? Porque existe um custo, nem só financeiro, mas um custo mesmo pessoal das pessoas envolvidas. Então, o mutirão, ele não é o ideal, ele é um paliativo para essa situação estrutural em que nós vivemos, de falta, né, de maquinário, falta de mão de obra. Então, o Poder Judiciário, ele faz o mutirão para uma antecipação de audiências, antecipação de sentenças, de despachos, mas não é o nosso ideal. O ideal é exatamente que nós reestruturemos, não é, assim, com concursos, com maquinário, com mão de obra, com, né, toda aquela estrutura que forma o Poder Judiciário. E a gente esteja equipado, porque a população cresce, os conflitos crescem, mas nós não estamos conseguindo acompanhar esse crescimento quantitativo, né? De certa forma, lá também as pessoas já conseguem chegar mais perto, assim. Acho que talvez no interior essa relação com a justiça seja até mais próxima do que na capital, na cidade. Quanto maior, parece que fica mais distante. Lá em Maracanã, as pessoas já chegam mais no juizado, já procuram mais a juíza? Com certeza, assim, nós temos a vara de família que eu sou a titular. Quem procura mais são os jurisdicionados. Muitos são atendidos pela Defensoria Pública e o defensor ele não pode, porque ele tem o atendimento dele para fazer, né, as petições e a busca do acompanhamento processual é feito pela própria parte, que vai no balcão, né, perguntar do processo, perguntar o que é que aconteceu, interpretar uma decisão que foi dada, porque, embora a gente procure usar termos simples, existem situações que eles não entendem, né? Por serem leigos naquela matéria tecnicamente falando. Então, eles procuram entender o que é que aconteceu, o que foi uma decisão, ou por que da demora, o que é que pode ser feito. Então, a gente tem esse encaminhamento, a proximidade ela é bem grande, por conta da especificação das varas. Mas, hoje, famílias de preso têm acesso a conversar com juízes, famílias de réus, né? Procuram pessoas que querem limpar o seu nome, né? Quer entender o que é que a justiça está fazendo. E não existe mais o distanciamento. Hoje é uma proximidade muito grande, nós estamos presentes nos fóruns diariamente, em horário, né, o horário do expediente. Então, existe essa proximidade. E essa proximidade, apesar de Fortaleza ser grande, não existe assim a figura de um juiz, né? Que no interior, às vezes, todo mundo sabe quem é o juiz. Aqui nós somos mais de 100 juízes, né, com suas competências, mas assim, também todos estão de portas abertas a atender o cidadão, atender o advogado e para tentar solucionar o mais rapidamente possível aquele conflito que é trazido. Agradeço a presença das senhoras aqui no programa. O Judiciário em Evidência termina aqui. Outras informações sobre a Justiça do Ceará você encontra no www.tjce.jus.br. O nosso perfil no Twitter é @TJCNoticias e o nosso Facebook é TJCE Oficial. Até o próximo programa.